Boa tarde a todos. Vou só fazer uma pequena introdução do Laurentino e depois também vou me juntar à plateia para também assisti-lo. Bom, Laurentino Gomes é jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná. É vencedor de 6 prêmios Jabuti de Literatura, que é o principal prêmio literário brasileiro, e autor dos livros 1808, sobre a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, 1822, sobre a independência do Brasil, e 1889, sobre a proclamação da República Brasileira. Lançou também recentemente a trilogia Escravidão, e ao todo, ao longo da sua carreira com seus livros, já vendeu mais de 2 milhões de exemplares dos seus livros e vai fazer uma apresentação para nós sobre esse bicentenário. Laurentino tem a palavra. Bem, boa noite a todos, a todas. Eu queria primeiro agradecer o convite. Eu vi parte da apresentação do professor Davison e fiquei assustado, o nível está alto demais para mim. Então, eu espero sobreviver. Mas foram muito generosos em me convidaram, jornalistas, para participar de um colóquio tão importante, com tantos professores, doutores. Sou muito grato a esse convite. Bem, eu sou autor como o João citou há pouco, de 2 trilogias. A primeira, que eu confesso que me surpreendeu muito, eu não imaginava que livros de história do Brasil pudessem se tornar best-sellers. Teve uma repercussão muito grande. Eu não sou um historiador acadêmico, eu sou um jornalista de formação. Mas a primeira trilogia tem como foco principal 3 datas fundamentais para a construção do Estado Nacional Brasileiro. 1808, onde se pode dizer que começa o processo de independência do Brasil, com a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, a Salvador, depois ao Rio de Janeiro. Depois 1822 e 1889, o ano da proclamação da República. Mas eu diria também que essa primeira trilogia, ela tem um viés mais branco, do colonizador europeu. E aí eu percebi que, realmente, para entender o Brasil e também tentar explicar o Brasil para esse leitor mais leigo, não habituado a ler e estudar sobre a história do Brasil, eu tinha de dar um mergulho mais profundo. E aí emerge realmente a escravidão como o grande assunto da história do Brasil. Eu diria assim, é quase impossível entender qualquer fenômeno, qualquer data, qualquer personagem, qualquer acontecimento da história do Brasil sem estudar a escravidão. A escravidão é o fio condutor, não só no passado, mas também no presente, e eu suspeito que também no futuro. A escravidão é o que orienta a construção do Brasil, as suas dificuldades, os seus desafios, as tarefas não concluídas até agora. Então, o meu desafio hoje aqui é fazer uma ponte entre essas 2 trilogias, né? O processo de independência do Brasil, no ano do bicentenário, e o segundo tema é a escravidão. E acho que esse é um bom momento, por isso eu realmente me congratulo muito com os organizadores desse simpósio, porque é uma efeméride mais do que motivo de celebrações ufanísticas, que aliás não aconteceram em função das circunstâncias políticas no Brasil este ano. É um bom momento de reflexão, olhar o passado para tentar entender o presente e ver como é que nós conseguimos caminhar em direção ao futuro. Então, pedindo paciência a vocês, eu vou tomar a liberdade de ler alguns parágrafos iniciais da introdução do 3º volume de Escravidão que eu lancei na Bienal Internacional de São Paulo, esse ano, em julho, e que, por coincidência, teve Portugal como país homenageado. São apenas 4 ou 5 parágrafos, mas eu acho que ajudam a construir essa ideia de visões, de uma certa visão esquizofrênica, de uma contradição que está presente na independência do Brasil e na construção do Brasil, um Brasil que ganha proeminência, um Brasil que é construído de uma forma mitológica, imaginária, e um Brasil que fica escondido nas sombras. Então eu vou ler. A cena mais conhecida da independência do Brasil é grandiosa e iluminada, com 4
metros e 15 centímetros de largura por 6,60 de altura. A tela Independência ou Morte, também conhecida como O Grito do Ipiranga, do pintor paraibano Pedro Américo, é uma representação heróica de um Brasil imperial e de ascendência europeia. Nela, o príncipe Dom Pedro, herdeiro da coroa de Portugal e futuro imperador Pedro I do Brasil, ergue a espada às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, para anunciar, no final da tarde de setembro de 1822, o rompimento de todos os laços que até então prendiam os brasileiros aos colonizadores portugueses. A partir daquele momento, o Brasil seria uma nação independente. No quadro de Pedro Américo, o príncipe Dom Pedro aparece montado sobre um belo animal cor de canela que o padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira, testemunha do episódio, descreveria como uma bela besta baia. À sua frente, os soldados da Guarda de Honra, que mais tarde seriam conhecidos como Dragões da Independência, também montados em cavalos fogosos, fazem um semicírculo diante do príncipe postado no alto de uma colina. São todos, sem exceção, homens brancos, estão impecavelmente vestidos à moda dos grandes exércitos europeus da época. Esse é o retrato oficial e ufanista do acontecimento, hoje em exibição no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Existe, contudo, outro quadro relacionado ao país no ano da independência, a respeito do qual a imensa maioria dos brasileiros jamais ouviu falar. É uma pequena aquarela de 23 centímetros de altura por 26 de largura, que hoje faz parte do acervo da Biblioteca Nacional da Austrália. O seu autor, o viajante e pintor inglês Augustus Earle, visitou o Brasil diversas vezes no início do século XIX e morou na Oceania, o que explica seu quadro ter ido parar do outro lado do mundo. Ali aparece um pedaço da realidade que ficou oculto na obra do Pedro Américo: a escravidão. O Brasil, que se tornava independente de Portugal, era majoritariamente negro e africano, o maior território escravista da América naquele início do século XIX, cuja rotina era pautada pelo chicote e pela violência contra homens e mulheres escravizados. A cena registrada na pequena aquarela ocorre em data incerta do ano de 1822, no interior do Calabouço, prisão situada no antigo morro do Castelo do Rio de Janeiro e criada no final do século XVIII por Dom Luís de Vasconcelos e Souza, vice-rei do Brasil, entre 1778 e 1790. O ambiente é assustadoramente lúgubre. Ao mesmo tempo, tem um aspecto de algo rotineiro, ao qual as pessoas estão perfeitamente habituadas. Um escravo nu, de mãos atadas a um poste de madeira, está sendo açoitado por outro homem também negro. O sangue escorre em profusão do seu corpo esquálido. Os dedos retesados dos pés indicam a intensidade da dor que sofre a cada golpe. Enquanto o carrasco desfere as chibatadas, um grupo observa tudo com ar de indiferença. Do lado esquerdo, um homem branco de braços cruzados, envergando uma cartola e botas de couro até os joelhos, provavelmente o dono do escravo, confere em pé o andamento do suplício com ar de enfado. Atrás dele, um outro homem negro, com as mãos atadas às costas e contido por um guarda armado, traz nos olhos o pavor do que o espera. É o próximo da fila a ser açoitado. E um terceiro, mais ao fundo, é conduzido de volta à cela com as costas lanhadas pelo chicote. Em primeiro plano, o carrasco, com uma cruz pendurada no pescoço e uma fita escarlate amarrada à cintura, tem os pés descalços, indício de que também ele é escravo. Um outro açoitador, igualmente negro e descalço, está sentado no canto direito. Tem o semblante exausto e do seu pulso pende um chicote ensanguentado, a sugerir que a sessão de tortura
é executada em regime de revezamento. E no centro da tela, um homem cobre o rosto com uma das mãos enquanto a outra é espalmada em direção ao pelourinho, como se tentasse não ver o que havia diante dos olhos. O açoitamento no calabouço era um dos 5 serviços de disciplina que o governo brasileiro oferecia aos senhores de escravos. Os outros eram a pena de morte, em geral por enforcamento, o degredo para Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, alguma província distante do próprio Brasil, a prisão com trabalhos forçados, pena também chamada de galés, e a prisão simples, sem trabalho forçado. Os castigos eram aplicados sem julgamento, sem qualquer formalidade legal, bastando apenas que o senhor fizesse um requerimento e pagasse uma pequena tarifa no valor equivalente a R$160 por 100 chibatadas. E segundo as anotações da Intendência Geral de Polícia da Corte, em um único dia, 2 de janeiro de 1826, as autoridades receberam R$4.640 como pagamento de 2.900 chibatas aplicadas em 16 escravos, incluindo 4 mulheres. Naquele mês inteiro foram aplicadas 31.650 chibatadas sobre as costas de 170 escravos, pelos quais os seus donos pagaram R$50.640. Ao longo do ano todo, o total subiu para 330.000 chibatadas, que custaram aos senhores escravocratas R$528.640. Então, esta é a outra escravidão que não aparece na iconografia, digamos, oficial brasileira. E esta é a realidade brasileira que ficou oculta também em boa parte dessa historiografia ufanista com a qual nós convivemos até muito recentemente. Felizmente, essa situação vem mudando de forma bastante notável nas últimas décadas, nos últimos anos. A escravidão era, na definição de José Bonifácio e Andrade Silva, o patriarca da independência, um cancro que contaminava e roía as entranhas da sociedade brasileira. Disseminado por todo o território brasileiro, o escravismo perpassava todas as atividades e todas as classes sociais. Ricos e pobres, fazendeiros, comerciantes, profissionais urbanos, instituições públicas e privadas, ordens religiosas, bispos, padres, brancos, negros, mestiços, todos, indistintamente, eram donos de escravos ou almejavam sê-lo. Comprar e vender gente era o maior negócio do Brasil. A independência, o nascimento, a construção do Estado Nacional Brasileiro, a organização das suas leis e instituições, tudo foi feito sob o espectro sombrio da escravidão. Então, feita essa leitura inicial da abertura do terceiro volume da trilogia Escravidão, eu gostaria de dar um passo atrás e lembrar o que foi a escravidão brasileira, obviamente em números e termos muito sumários, né? É preciso lembrar que antes de negra e africana, a escravidão brasileira foi indígena. A primeira notícia de carga de pessoas de um navio com pessoas escravizadas a cruzar o Oceano Atlântico não veio da África para o Brasil, mas sim de Salvador para Lisboa. É a nau Bretoa, de um cidadão chamado Fernando de Noronha, que hoje dá nome ao arquipélago na costa do Nordeste, que partiu de Salvador com uma carga de peles de onça pintada, toras de pau-brasil, papagaios e um grupo de indígenas que seriam leiloados em Lisboa. Alguns anos depois, em 1815, há notícia também de uma nau que saiu da Bahia e foi para Sevilha, na Espanha, com um grupo de indígenas que também lá seria leiloado.
Os portugueses fizeram todo o esforço possível para escravizar a população indígena, logo que chegaram ao Brasil. Por que a escravidão indígena não deu certo, entre aspas, né, do ponto de vista do escravizador? Segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, por duas razões principais. A primeira é que não havia um mercado organizado de fornecimento de mão de obra cativa no Brasil. Embora São Paulo tenha nascido, como aliás o próprio professor Alencastro explica muito bem no Trato dos Viventes, São Paulo tenha nascido como uma feira de trato, né, para venda de indígenas escravizados. Mas não havia uma estrutura de compra e venda de seres humanos como já existia na África, com feiras, com preços, com mercadorias, compradores, vendedores, rotas de transporte muito bem definidos. Então essa é a primeira razão pela qual a escravidão indígena não prosperou, segundo o professor Alencastro. A segunda, mais importante do que a primeira, é o que o professor Alencastro chamou de um choque epidemiológico entre continentes que até então viviam separados, distantes, grupos humanos que até então não se comunicavam. Isso produziu um massacre, ou seja, os índios foram... claro, esse tema é muito familiar para nós, né, que acabamos de passar pela epidemia de Covid-19, não é? Ou seja, junto com os europeus chegaram as doenças, o sarampo, a gripe, as febres, uma série de doenças contra as quais os indígenas não tinham imunidade. E o resultado foi uma catástrofe demográfica. Estima-se que na época da chegada dos portugueses existissem no Brasil entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, em 1808, esse número estava reduzido a cerca de 800 mil. Portanto, o Brasil, ou a América Portuguesa, matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos, nos 3 primeiros séculos da colonização. É desse tamanho de tragédia humanitária que nós estamos falando aqui, não é? O Brasil foi o maior território escravista da América, sob qualquer critério. Eu sei que essa discussão já houve, foi muito intensa em Portugal. Outro dia li um artigo do professor João Pedro Marques, alegando que não, que foi o sul dos Estados Unidos que chegou a concentrar 4 milhões de escravizados na véspera da Guerra da Secessão. Mas, na verdade, por qualquer critério que se queira medir, o Brasil foi, sim, o maior território escravista, né? No tempo, na geografia e nos números. O Brasil foi o primeiro a praticar a escravidão e o último. Foi o último a acabar com a escravidão com a Lei Áurea de 1888. O último a acabar com o tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Portanto, na permanência, no tempo, foi o maior território escravista. Foi na sua dimensão territorial, como eu citei há pouco, a escravidão estava todo o território, em todas as atividades econômicas, todo mundo ou era escravo ou era dono de escravos. E também nos números, estima-se que em 350 anos, cerca de... Esses números são do slavevoyage.org, que é o grande banco de dados sobre esse assunto, né, da Universidade de Emory. Estima-se que foram transportados cerca de 12,5 milhões de africanos escravizados em cerca de 37 mil viagens de navios negreiros. O Brasil sozinho recebeu 4,9 milhões, quase 5 milhões, portanto 40% do total. A mortalidade foi algo assustador. O historiador Joseph Miller, que estudou muito Angola e o tráfico negreiro a partir de Angola, estima que cerca de 15% de todos os africanos escravizados embarcados, pelo menos na região do Congo, Angola, morriam na travessia do Oceano Atlântico. Mas isso era apenas a parte da mortalidade. Havia uma mortalidade ainda maior nas rotas que conduziam do interior do continente africano até o litoral, enquanto as pessoas ficaram estocadas, literalmente estocadas, como mercadoria,
em barracões, em castelos, em São Jorge da Mina, em São João Batista de Ajudá, à espera da chegada dos navios negreiros. E o Joseph Miller estima também que depois da chegada ao Brasil, mais 15% morreriam nos 2 primeiros anos de trabalho. Somando tudo isso, o índice de mortalidade seria de 50%. Então, se nós imaginarmos que embarcaram na África 12,5 milhões de seres humanos escravizados e 10 milhões e 800 mil desembarcaram, 1 milhão e 700 morreram na travessia do Oceano Atlântico. Mas um número equivalente, cerca de 10 milhões, um número equivalente ao que desembarcou, teria morrido no percurso. Isso dá uma cidade de São Paulo inteira. E é com esse dado que eu abro a trilogia Escravidão, o primeiro volume, quando eu falo da... Isso, o leitor mais leigo realmente ficou bastante assustado com esse número, né? Com essa história, que é dos tubarões. Os tubarões que, segundo relatos da época, se aglutinavam ou mesmo seguiam os navios negreiros à espera dos cadáveres que seriam lançados ao mar. Em média, de acordo com os números do banco de dados Slave Voyages, se esse número é de 1 milhão e 700 mil mortos no Atlântico, em média, nós tivemos 14 cadáveres lançados ao mar todos os dias ao longo de 350 anos. Vale repetir, 14 cadáveres, em média, lançados ao mar ao longo de 350 anos. Então, existem relatos, por exemplo, de que no Golfo do Benin, um cirurgião, um médico de um capitão de um navio britânico que faz esse relato, e que ele dizia que era muito perigoso embarcar no navio negreiro, inclusive para a tripulação, porque estava repleto de tubarão. E existem notícias de um jornal de Kingstown, capital da Jamaica, dizendo, olha, semana passada chegou um novo navio negreiro, mas cuidado porque a Bahia está infestada de tubarões. Então, realmente, eu acho que essa realidade é bastante assustadora, né? Vista de hoje. O Brasil foi construído com trabalho escravizado. Todos os nossos ciclos econômicos, do pau-brasil ao café, passando pelo açúcar, pelo ouro, pelo diamante, pelo tabaco, pelo algodão, pela pecuária, pelo transporte de cargas e pessoas, que aliás era uma atividade típica da escravidão, o transporte braçal de pessoas e cargas, uma infinidade de afazeres e atividades econômicas foram mantidas, sustentadas com a escravidão. Portanto, o Brasil é resultado do trabalho escravizado. E é nesse contexto que nós precisamos observar a escravidão no bicentenário da independência do Brasil. O historiador Sérgio Buarque de Holanda defende 2 teses que, no meu ponto de vista, são muito curiosas a respeito da independência do Brasil. A primeira é que o projeto de independência não estava maduro em 1821, 1822. O Sérgio Buarque de Holanda diz literalmente que foram os portugueses que fizeram a independência do Brasil. Os brasileiros, até 1821, 22, eram raros as vozes brasileiras que defendiam a separação completa, o rompimento completo com Portugal. Os brasileiros preferiam a continuidade do Reino Unido, na forma criada por Dom João VI em 1815. Mas aí é uma crise política na metrópole, como resultado das invasões, das guerras napoleônicas, da transferência da corte para o Rio de Janeiro, da Revolução do Porto, e logo em seguida Portugal mergulha numa longa e sangrenta guerra civil, da qual o nosso Dom Pedro I participaria. E o resultado foi que os brasileiros se viram quase que forçados a perseguir um projeto de separação que a rigor não estava pronto, não estava maduro. Essa é uma tese do Sérgio Buarque de Holanda. A segunda tese é de que o sentimento de medo funcionou como uma amálgama do processo de independência do Brasil. Medo de 2 naturezas. O primeiro é que o Brasil mergulhasse numa guerra civil republicana, a exemplo do que acontecia com a América Espanhola.
Nessa hipótese, os senhores regionais, os oligarcas, senhores escravocratas, entrariam em guerra entre si para defender os seus interesses, como aconteceu na América Espanhola. Como o Brasil não tinha forças armadas organizadas, não tinha marinha, não tinha exército, eles seriam obrigados a armar os seus escravos. Esses escravos, armados e imbuídos das ideias libertárias que sopravam dos Estados Unidos, da Europa, poderiam reivindicar a liberdade. E não era um medo hipotético. Isso tinha acontecido em 1791, 1792, no Haiti. E esse era o grande medo, né, no Brasil, já na época chamada de haitiísmo. A ideia de que, como resultado de uma eventual guerra civil republicana, o Brasil mergulhasse numa guerra étnica, um banho de sangue. E aí todo mundo teria a perder. Na guerra do Haiti, na independência do Haiti, a elite branca e mulata, a elite colonial francesa, foi trucidada. E esse era o grande medo. Então, diante dessa soma de medos, de uma guerra civil que pudesse fragmentar o território nacional, e a preservação da unidade nacional era uma conquista do período colonial português, e pior, que esta fragmentação, associada a uma guerra civil, levasse também a uma bomba de natureza social, a um massacre da elite branca, a elite brasileira optou por um caminho conservador. Uniu forças em torno do herdeiro da coroa portuguesa, o príncipe regente Dom Pedro, preservou a monarquia, e é isso que explica a permanência da monarquia no Brasil por mais 67 anos, rompeu os seus vínculos com Portugal e não mexeu em nada. Não promoveu a alfabetização, estima-se que na época o índice de analfabetismo seria em torno de 99%. Não fez reforma agrária, o Brasil continuou um território de grande concentração de riquezas, e a grande riqueza era a propriedade de escravos e a propriedade da terra. Não fez a abolição do tráfico, como defendia José Bonifácio de Andrade Silva, na emenda a proposta que ele apresentaria à Assembleia Constituinte de 22 e 23, e não acabou com a escravidão. Ou seja, o Brasil tem se é que é possível falar isso, uma revolução conservadora na independência, né? Isso é claro, isso é uma contradição em termos, uma revolução conservadora. Mas é um caminho conservador. Em razão do medo. O medo funciona como um amálgama do processo de independência do Brasil. Então, a independência foi uma ruptura conservadora, controlada pela aristocracia rural escravista brasileira, que dessa forma conseguiu preservar os seus interesses e viabilizar um projeto único no continente americano, de uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. E aqui eu cito uma boa frase da professora Emília Viotti da Costa: a solução monárquica oferecia a garantia de uma revolução de cima para baixo, dispensando mobilização popular. O Brasil rompeu seus vínculos com Portugal, mas manteve inalterada a estrutura social vigente. Aliás, isso aconteceria também na proclamação da República em 1889. Não mexe em nada. Projetos alternativos, republicanos e federalistas, defendidos em 1822 por homens como Joaquim Gonçalves Ledo, Cipriano Barata e Frei Caneca, foram reprimidos. Aliás, mais do que isso, né? O Frei Caneca foi arcabuzado, foi fuzilado, ou então adiados de forma sistemática, porque envolviam riscos de rupturas e fragmentações considerados inaceitáveis para a elite brasileira da época. E o imperador se tornou o grande avalista de um pacto nacional em que fazendeiros, senhores de engenho, barões do café, traficantes de escravos apoiavam o trono, dividiam e controlavam o poder, participando dos grandes dois partidos imperiais, o conservador e o liberal,
e, em troca, recebiam a garantia de que os seus interesses seriam preservados. Isso explica porque o Brasil nunca fez uma reforma agrária, ao contrário, fez uma lei de terras, que é em 1850, que é uma reforma agrária às avessas. Foi o último país da América a acabar com o tráfico negreiro e o último a acabar com a própria escravidão, 4 anos depois de Porto Rico e 2 depois de Cuba. E eu diria que, então, existe uma orfandade no processo de independência do Brasil. Negros escravizados e indígenas pegaram em armas para lutar na guerra contra os portugueses. Por exemplo, foram os marinheiros escravizados negros que participaram do boicote no recôncavo baiano, ao cerco de Salvador, impedindo que os alimentos produzidos ali na região de Cachoeira, de São Félix, do recôncavo, chegassem a Salvador, onde estavam encasteladas as tropas do general Madeira de Mello. Isso foi fundamental para que o 2 de julho de 1823 fosse bem sucedido. Indígenas participaram de escaramuças, de guerras no interior do Brasil, como, por exemplo, na Batalha do Genipapo, em março de 1823. Ribeirinhos participaram e alimentaram a ilusão de que poderiam ganhar liberdade ou melhorias concretas na vida. Isso nunca aconteceu. Terminada a guerra, tudo ficou como antes. Os escravos ficaram assim na condição de órfãos da independência, tanto quanto os índios, negros forros, mulatos, mestiços, analfabetos e pobres em geral, que compunham a vasta maioria dos brasileiros e cujas condições de vida se mantiveram inalteradas depois de 1822. E é interessante observar que essas expectativas frustradas em 1822 vão se materializar depois em inúmeras rebeliões nos anos seguintes, que contribuíram nas dificuldades da regência. O período entre a abdicação de Dom Pedro, em 1831, e a maioridade do Dom Pedro II, em 1840. Movimentos como a Guerra dos Cabanos, em Pernambuco, em 1832, a Balaiada no Maranhão e no Piauí, em 1834, a Cabanagem no Pará, em 1831, a Revolta do Malês, na Bahia, em 1835, tinham caráter difuso. Até hoje, por exemplo, se discute muito a respeito da Revolta do Malês, se era uma guerra, uma jihad, se era realmente um movimento contra a escravidão. Mas tinha um caráter difuso, com reivindicações às vezes muito difíceis de entender, mas nasceram sempre de camadas mais humildes da população, deixadas à margem do processo de independência. E de todos os problemas brasileiros da independência, a escravidão foi o mais camuflado e mal resolvido. E serviu também para expor uma estranha contradição no pensamento de alguns dos homens mais revolucionários da época, brancos em sua maioria. Os documentos, manifestos, discursos falavam em liberdade, direitos para todos, participação popular nas decisões, mas os seus autores conviviam naturalmente com a escravidão. Como se a defesa dessas ideias não dissessem respeito aos negros ou aos mestiços. O Inácio José de Alvarenga Peixoto, líder da Conjuração Mineira, era dono de 57 escravos. Cipriano Barata, o incendiário jornalista, né, sentinela da liberdade, que lhe valeram anos de cadeia, tinha 5 cativos. Era dono de 5 cativos, curiosamente, de nomes bíblicos, todos eles, por ocasião da revolta da Conjura Baiana, né, de 1798. Os revolucionários pernambucanos de 1817, embora defendessem os direitos dos homens contra a tirania dos reis, fizeram questão de divulgar um documento na qual tranquilizavam os senhores de engenho e grandes proprietários rurais, dizendo: a escravidão vai ser mantida, não se preocupem, ela é fundamental para a lavoura brasileira e a Revolução Republicana de 1817 não pretende a abolição, pelo menos de imediato, né?
E 3 principais argumentos a respeito da escravidão foram exaustivamente discutidos nessa época. Todos eles assentavam-se numa antiga ideologia escravista que, durante os 3 séculos anteriores, servira de alicerce para o cativeiro africano. O primeiro afirmava que, no fundo, a escravidão era benéfica para os negros. Existe um famoso sermão do padre Antônio Vieira, Irmandade do Rosário de Cachoeira, em que ele diz que os negros deveriam agradecer a Nossa Senhora do Rosário pela oportunidade de cruzar o Oceano Atlântico e se juntar, supostamente, claro, não são palavras do padre Vieira, mas supostamente avançada e humanitária civilização portuguesa nos trópicos, no Brasil. Essa ideia de que a escravidão era boa, porque retirava os negros da ignorância, da barbárie do continente africano, para incorporá-los a uma civilização supostamente humanista e avançada nos trópicos. Dizia-se também que o negro seria incapaz de sobreviver em liberdade, cabendo aos senhores brancos educá-los, orientá-los, tutelá-los de todas as maneiras possíveis, incluindo, obviamente, o uso do chicote e todos os outros meios de punição e contenção, quando necessários, a disciplina e o bom funcionamento do sistema. E, por fim, sustentava que a escravidão era também, embora um mal necessário, embora condenável do ponto de vista humanitário, um mal necessário. Ela era fundamental para a sobrevivência da lavoura, para a economia agroexportadora, de mão de obra intensiva, e que o Brasil jamais poderia sobreviver sem o cativeiro africano. A abolição da escravidão, portanto, levaria à ruína nacional. Isso não aconteceu. A lavoura continuou tão próspera quanto antes, e a mesma elite agrária que mandava no Império continuou depois a mandar na República, depois de 1889, na chamada política do café com leite, também conhecida como política dos fazendeiros, até pelo menos 1930. E aqui, constrangidamente, eu vou citar o historiador Tames Parron, que eu tenho hoje... Eu sou um grande admirador do professor Tames e estou muito feliz de conhecê-lo pessoalmente hoje aqui. O professor, que é autor já de um livro clássico, né, nos cânones da história da escravidão, ele demonstrou que o tráfico de gente... Professor, me corrija, por favor. Eu estou tentando interpretá-lo aqui. Que o tráfico de gente, a exploração de mão de obra cativa, não eram meros detalhes na história imperial brasileira no século XIX. Eram, em vez disso, o próprio fundamento do regime e do Brasil como Estado-nação. O professor Barrão chamou isso de política da escravidão no Império do Brasil. Segundo ele, havia uma linha de ação política planejada, organizada, determinada e defendida no parlamento, em todas as instâncias da monarquia brasileira, com o objetivo de oferir o maior resultado possível do regime escravista. Era sustentada, e aqui eu abro aspas, né, por uma rede de alianças políticas e sociais que, costurada em favor da estabilidade institucional da escravidão, contava com o emprego dos órgãos máximos do Estado Nacional Brasileiro em benefício dos interesses senhoriais. Foi o contrabando de escravos, declarado ilegal por lei a partir de 1831, que, segundo as palavras de Tames Parron, forjou a base material com que o Estado brasileiro cobriu as despesas públicas, que, orçadas em 13 mil contos de réis em 1837, saltaram para 27 mil em média em 1850, ano da proibição do tráfico clandestino. Isso explica também porque o Brasil foi o país que mais resistiu a acabar com o regime escravista no continente africano. E porque o imperador Pedro II, um homem declaradamente simpático à ideia abolicionista, depois de assumir o trono, demorou quase 2 décadas para só em 1867 declarar de forma tímida e repleta de condicionantes ter chegado o tempo do Brasil se preocupar com, abre aspas, a emancipação do elemento servil. Em resumo, sem escravidão não haveria Brasil imperial no século XIX. Essa é a ideia do professor Parron, né?
O resultado foi a construção de um Brasil de faz de conta, uma espécie de miragem, como se o país fosse uma ilusão de ótica, que aparentava ser uma coisa, mas na prática era completamente outra. E, aliás, eu tive a felicidade de chegar um pouco antes aqui e copiei aqui uma frase do Le Corbusier, que o professor Davison citou, essa ideia de exportar o não ser. Fascinante, fascinante. Era isso, né? O exportar o não ser na política externa brasileira, né? Nas aparências, o Brasil monárquico se apresentava como um país civilizado, rico, elegante, educado, mais do que de fato era ou seria no futuro. Ele tentava se apresentar ao mundo como um império destinado a ser grande, poderoso, desenvolvido, ilustrado, um gigante adormecido em berço esplêndido, como diria a própria letra do hino nacional. O imperador Pedro II, um homem culto, educado, amante das ciências, das artes, era o símbolo disso tudo. É como se ele fosse uma vitrine de um Brasil que deveria ser, mas não era. E esse Brasil de sonhos, no entanto, ele se confrontava com outro, real, bem diferente, criando uma contradição difícil de se sustentar no longo prazo, né? A realidade nas ruas, longe dos palácios imperiais, era de escravidão, pobreza e analfabetismo. É isso que é o exportar ou não ser, né? Havia, portanto, um país imaginário, desconectado do outro, real e perigosamente instável. E na aparência, o Brasil do Segundo Império seria um modelo de democracia. As eleições aconteciam com regularidade exemplar. Os 50 senadores eram escolhidos pelo imperador de uma lista tríplice de candidatos mais votados em cada província. A Câmara, com 150 deputados, era renovada a cada 4 anos, ou quando o imperador julgasse que fosse hora de dissolvê-la. Os debates no parlamento eram elegantes, civilizados, e na aparência tratava-se de uma monarquia constitucional e parlamentarista. Na prática era bem diferente. As eleições eram de fachada, pautadas pela fraude, pela perseguição aos opositores, havia um enorme sistema de toma lá da cá, de corrupção entre os interesses públicos e privados. E havia principalmente a realidade da escravidão e do analfabetismo. No Rio de Janeiro, e até 1850, os principais traficantes negreiros eram portugueses. Em segundo lugar, vinham os brasileiros. Juntos, respondiam por cerca de 80% de todas as viagens negreiras realizadas até esse ano. Era como se os dois países tivessem se divorciado em todos os aspectos anteriores do seu relacionamento, com exceção do comércio de cativos. Ali, Brasil e Portugal continuaram unidos. Aliás, quando se tratava de comprar e vender africanos, continuavam unidas e cúmplices. Em 1850, segundo o relatório do cônsul britânico, de 38 grandes mercadores de escravos em atuação no Rio de Janeiro, 19 eram portugueses, 12 brasileiros, 2 franceses, 2 norte-americanos, 1 espanhol, 1 italiano e 1 anglo-americano. E autoridades consulares portuguesas, como também norte-americanas e de outros países, eram cúmplices no tráfico clandestino e recebiam suborno de traficantes para franquear o uso de bandeiras estrangeiras, especialmente a portuguesa, nos seus navios, facilitando a navegação acima da linha do Equador. Então, para ir resumindo e fechando a minha fala, eu diria que sim, que a formação brasileira se deu sobre pilares muito frágeis, como a escravidão, o analfabetismo, o latifúndio, a pobreza, a falta de comunicação num território vasto de dimensões continentais e também marcadas por muitas rivalidades e diferenças geográficas e culturais. E o país acumulou uma infinidade de passivos e de dívidas históricas ao longo desses 200 anos, que ainda hoje nos assombram e emperram a nossa caminhada em direção ao futuro.
E entre eles todos esses passivos, o mais importante, no meu entender, é a escravidão. As cidades brasileiras hoje estão repletas de estátuas, monumentos, ruas, avenidas e praças que celebram nomes de poderosos traficantes e senhores de escravos. Um caso exemplar que eu mostrei num dos capítulos desse terceiro volume da trilogia Escravidão é de Joaquim Pereira Marinho, o primeiro conde Pereira Marinho, em Portugal, um dos maiores traficantes de escravos da história do Brasil, hoje homenageado com uma estátua em frente ao Hospital Santa Isabel, da Santa Casa de Misericórdia, em Salvador. No século XIX, os senhores escravocatas moravam em casas e mansões suntuosas, frequentavam missas e participavam de irmandades religiosas mais importantes, compareciam às cerimônias oficiais e privavam da amizade das mais altas autoridades. Patrocinaram artistas, apoiaram a construção de museus, organizaram teatros e companhias de dança, financiaram expedições científicas, doaram somas expressivas para igrejas, irmandades religiosas, hospitais, escolas, obras de assistência aos pobres e doentes. E a lista de comerciantes negreiros apontados como cidadãos exemplares e beneméritos na época, e ainda hoje, né, é longa. Traficantes de escravos, fazendeiros, senhores de engenho, pecuaristas, charqueadores, comerciantes davam apoio político, financeiro e militar para a sustentação do trono. E, em troca, recebiam do monarca posições de influência no governo, benefícios e privilégios dos negócios públicos e, especialmente, honrarias e títulos de nobreza. Essa troca de favores entre Estado e senhores da terra representava uma total inversão de valores, porque premiava a violência do chicote e a exploração imoral do trabalho em regime de cativeiro. O Brasil fingiu que resolveu o problema da escravidão em 1888. Essa é uma narrativa branca da abolição, né, de que a abolição ficou para trás, resolveu, vamos celebrar. Claro que a Lei Áurea merece ser celebrada, sim, ela pôs fim formal a um período horroroso na história do Brasil. Mas, às vezes, ela aparece como uma benemerência branca, né? Essa elite brasileira, intelectual, ilustrada, que, contaminada pelos ventos de transformações do século XIX, finalmente chega à conclusão que era hora de redimir uma raça oprimida, como se dizia na época. Essa é uma narrativa, né? Mas os grandes abolicionistas do século XIX, e aí eu cito 3 negros e um branco, o Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, eles defendiam que era preciso fazer 2 abolições. A primeira era parar de comprar e vender gente, como o Brasil vinha fazendo desde a chegada dos portugueses do século XVI. A segunda era incorporar essa população escravizada e os seus descendentes à sociedade brasileira, cidadã e produtiva, com os mesmos direitos e deveres, dando terra, trabalho, educação, saúde, moradia, possibilidade de participar na vida pública, nos destinos do país. Isso o Brasil jamais fez. Portanto, existe uma abolição, vamos dizer assim, está abortada no século XIX. Essa segunda abolição jamais aconteceu. E eu diria que isso vem funcionando como um caixão de defunto que nós vamos puxando ao longo da história e que está presente na nossa realidade de hoje. Então eu gostaria de concluir com uma pergunta, né? Existe algo a celebrar no bicentenário da independência do Brasil? Ou, para tornar essa pergunta mais popular, vamos dizer assim, nesses 200 anos, o Brasil deu certo ou deu errado? Resultou ou não resultou, para usar uma expressão tipicamente portuguesa, né? Independência para quem é o tema de um painel aqui debatido ontem, que infelizmente eu não pude ver, mas gostaria muito de ver, com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, Edson Caiapó e Priscila Ribeiro Quirino. Eu diria que, mesmo se você for branco, descendente de colonizadores europeus, o Brasil hoje deixa muito a desejar.
o país perde sistematicamente oportunidades. Nunca ganhou um prêmio Nobel porque não investe em educação, ciência e tecnologia, como nós vimos muito fortemente nesse atual governo que felizmente está indo embora. Mesmo para a população branca, o Brasil chega ao bicentenário da independência com perguntas incômodas e desafiadoras pairando no seu horizonte. Os sonhos e promessas de 1822 eram grandiosos, porém, transcorridos 200 anos, poucos se realizaram. Apesar da sua dimensão territorial e seus incontáveis recursos naturais, o Brasil de 2022 é uma nação pobre e desigual. Há carências básicas em quase todos os setores. A qualidade de vida é precária no campo e na cidade. A devastação ambiental faz o país alvo de críticas e boicotes internacionais. Na educação, na saúde, na moradia, há muito o que fazer. Então essa é a pergunta, né? Por que tem sido tão difícil construir um país capaz de oferecer oportunidades para todos os brasileiros? Agora, repetindo a pergunta, eu diria que se você é indígena, ribeirinho, negro e descendente de africanos escravizados, talvez a pergunta se o Brasil deu certo ou errado sequer faça sentido. Porque a resposta é óbvia, deu muito errado. Estatisticamente, pobreza no Brasil permanece como sinônimo de negritude. Com raras exceções, quanto mais negra a cor da pele, maior é a chance da pessoa ser pobre. Os descendentes de africanos ganham menos, moram em habitações mais precárias, estão mais expostos aos efeitos da violência e da criminalidade, têm menos oportunidades em todas as áreas, incluindo emprego, saúde, educação, segurança, saneamento, moradia e acesso aos postos da educação pública, né? E privada também, evidentemente. Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Eles nunca tiveram acesso à terra, bons empregos, moradias decentes, educação, assistência de saúde e outras oportunidades disponíveis para os brancos. Nunca foram tratados como cidadãos. O mesmo raciocínio se aplica à população indígena brasileira, que ainda hoje é vítima de frequentes expoliações, invasões de seus territórios por parte de grileiros, criadores de bois, garimpeiros, madeireiros, entre outras ameaças, né? Então, agora para fechar mesmo, prometo. Vale repetir a pergunta. Existe algo a ser comemorado nesse bicentenário? Obviamente sim, claro. Tem vitórias antigas, né? Ainda do tempo da independência, que merecem comemoração. Ao contrário da América Espanhola, o Brasil não se fragmentou na época da independência. Hoje nós somos uma nação grande, integrada, que tem como laço comum, eu diria mais marcante, o uso da língua portuguesa. Graças à luta de todos os brasileiros, incluindo os baianos no 2 de julho, os piauenses e cearenses do Genipapo, o Brasil se manteve como uma nação integrada de dimensões continentais. Nós todos nos reconhecemos como brasileiros. O Brasil nunca mergulhou numa guerra civil sangrenta, como a dos Estados Unidos, também chamada de Guerra da Secessão, em que estima-se cerca de 700 mil pessoas morreram para que o país se mantivesse unido e acabasse com a escravidão. São conquistas importantes, mas, obviamente, há uma jornada frustrante que, observada hoje, 200 anos depois, foi marcada mais por fracassos do que por vitórias e conquistas. Então, o nosso grande desafio hoje é enfrentar e resolver esses passivos históricos num ambiente de democracia, em que, pela primeira vez, todos os brasileiros estão sendo chamados a participar da construção do futuro, por um período tão prolongado. O Brasil vai completar quase 4 décadas de democracia, uma democracia tumultuada, mas é uma democracia. O que inclui essa segunda abolição. Eu diria que o Brasil hoje é um país muito cru, um Brasil sem esperança, sem sonhos. À esquerda e à direita eu tenho dificuldades em ver um projeto nacional de sonho, de grandeza, de grandiosidade.
Mas eu diria que se há um sonho que pode mobilizar nós todos brasileiros hoje, é essa segunda abolição, que no fundo, é combater a desigualdade social, uma vez que pobreza é sinônimo de negritude. Essa segunda abolição é o grande projeto nacional que continua à nossa espera. E a nossa geração tem a oportunidade de, pelo menos, começá-lo a realizar. Então, esse é o meu, digamos, raio de esperança, né? De um certo otimismo, depois de uma apresentação que eu acredito que puxa para o pessimismo, né? Agradeço muito a atenção e estou à disposição para eventuais perguntas, desde que não sejam difíceis, por favor. Temos então 10 minutinhos aqui para perguntas. Não sei quem tem perguntas, quem queira fazer alguma consideração. Eu posso já deixar a minha também de antemão. Se quiser se rapidamente, adiantar. que assim depois. Não, a minha pergunta é que os seus últimos livros, a nova edição do 1822 e a trilogia Escravidão, elas vêm com um acréscimo interessante, que são notas feitas por historiadores, né? O Escravidão traz notas do Alberto da Costa e Silva, que é um famoso historiador sobre a escravidão no Brasil, e o 1822, se não estou em erro, vem com notas do Jurandir Malerba e da Heloísa Starling. E do Jean-Marcel Cavalli França. Como é que é esse diálogo com os historiadores, você como jornalista, e essas notas dos historiadores, como é que funciona esse diálogo para você? Sim, eu diria que no começo foi mais difícil, né? No lançamento do 1822, até porque eu usei uma linguagem de capa mais provocativa, que talvez tenha assustado os historiadores, né? Como uma rainha louca, um príncipe medroso, uma corte corrupta, enganaram Napoleão e mudaram a história do Brasil. Um historiador relutaria, aliás, não usaria esse tipo de linguagem. Mas é uma linguagem para capturar a atenção de um leitor mais leigo. Uma vez capturada a atenção do leitor, eu tenho de dar um mergulho mais profundo, mas não muito profundo para não afugentá-lo. Então é uma linha de sobrevivência, uma linha muito perigosa. No começo foi muito mais difícil, até porque eu acho que havia ali um precedente, que era o Eduardo Bueno, que realmente é uma figura muito peculiar, né, no seu comportamento, e acho que... Mas aos poucos foi melhorando. Acho que inclusive o tom dessa segunda trilogia é mais sóbrio. Eu acho que eu tenho uma curva de aprendizado, eu aprendi muito, li muito sobre a história do Brasil, tive muita ajuda de bons historiadores que me ajudaram ao longo do caminho. E acho assim, a melhor crítica que eu ouvi até agora, a que me pareceu mais simpática, foi uma resenha que o José Murilo de Carvalho fez para a Folha de São Paulo, quando eu lancei o 1889, que ele disse o seguinte: olha, os livros do Laurentino não tem nada de novo, mas ele ajuda a popularizar a história do Brasil. É isso. De fato, não tem nada de novo. Tirando uma observação ou outra que eu fiz nas minhas viagens, nas minhas reportagens, o que está lá é o que eu bebo nas fontes já referenciadas na academia. Mas acho que eu talvez tenha me tornado um abridor de portas, uma espécie de um João Batista, e aplanando o terreno. E eu gostaria que as pessoas começassem pelos meus livros e adquirissem um tal gosto pela história do Brasil, que depois sim se animassem a fazer mergulhos mais profundos. E acho que sim, acho que chegamos a um entendimento mais... Claro, tem ainda muita resistência, e eu acho perfeitamente compreensível, né? Também acho que se você não quer sofrer crítica, não escreva livro. Se tem medo de chuva, não sai na rua. Então, mas é compreensível, e eu acho que são todas... Aliás, aprendi muito, e muitas críticas foram muito bem-vindas, e até me fizeram mudar o jeito de trabalhar, né? Muito obrigado pela palestra, acho que é uma ótima maneira de encerrar os 2 dias de trabalho. E tem uma palavra, uma expressão, uma imagem que você mencionou, o senhor mencionou, como preferia, no início da apresentação, que ficou ressoando na minha cabeça e quase tomou meu pensamento quando houve a última descrição da realidade negra hoje, né, com cada exemplo da decadência em que se vive no Brasil. Qualquer um que anda numa grande cidade hoje
tem que fazer manobras na calçada para saltar sobre pessoas. Essa tragédia está na nossa frente. E nesse momento da sua fala, aquela expressão, aquela imagem ainda mais ressoou, que é indiferença. Na apresentação do quadro. A imagem da indiferença, a atitude da indiferença. E aí, não sei se poderia reagir um pouco, né? E eu não acho que é uma indiferença que se resume ao racismo, que se resume à crueldade, não é uma falta de sentido de vida, não é uma falta de religiosidade, não é uma falta de entendimento da escassez da vida e não da necessidade de trabalho, mas é uma não existência de uma comunidade ou da necessidade e sentido de uma comunidade. E aí não sei como é que a gente pode entender essa atitude, que é uma outra forma de interpretar o Brasil como você tenta interpretar. Qual o lugar da escravidão? A escravidão que explica também qual que é o lugar de uma cultura, por exemplo, da escolarização em massa, que resulta em um projeto de sociedade. Qual que é o lugar do medo? Tinha anotado aqui mesmo antes de você ressaltar. Que hegemonia cultural é essa? E aí, se me permitir conduzir para dois caminhos, o que é a indiferença para o projeto de sociedade, a partir da sua perspectiva? E segundo, nas suas andanças pelo Brasil, se me permite dizer, apresentando livro, levando livro, conhecendo plateias, que é algo que nós não fazemos, e é um privilégio, eu acho, nesse sentido. Acho que nós deveríamos fazer mais, mas não é fácil para nós fazermos esse exercício, e eu acho que você fez muito mais. Houve indiferença na recepção, ou foi percebida a indiferença na recepção da sua obra, nesse circuito Brasil? Obrigado. Sim, professor, a pergunta é muito boa, porque isso foi para mim assim, uma experiência marcante. Eu vou contar uma história. Quando eu lancei o primeiro volume de Escravidão, bem, primeiro, eu sou um autor que gosta de botar o pé na estrada, né? Eu viajo muito, participo muito de feira literária, dou palestra e faço sessão de autógrafo. Mas no Escravidão aconteceu uma coisa muito curiosa. Então, assim, primeiro, a imprensa do Sul ignorou totalmente o livro. É como se ele não existisse. Inclusive o estado onde eu nasci, que costumava me prestigiar bastante, eu dava entrevista, dessa vez passou batido. A imprensa do Centro-Oeste, especialmente do Norte e do Nordeste, reagiu muito, muito bem ao livro. Eu achei isso muito interessante. Assim, existe um Brasil que convive naturalmente com a escravidão como se fosse um não problema. Mas o interessante é que, numa determinada altura, eu fui a Blumenau, que é uma das cidades mais brancas do Brasil, de origem alemã. E fiz uma palestra lá numa praça central de shopping center. E estava cheio de gente, e a discussão foi muito boa. Aí no dia seguinte eu estava em Salvador. E aí eu senti um ambiente de tensão. Tinha bastante gente numa livraria, mas tinha uma tensão no ar, assim. Enquanto que em Blumenau a coisa fluiu bem, a conversa foi bem e tal, em Salvador eu observei que tinha brancos e negros, mas me observavam com muita atenção. E estava travado o negócio ali. Aí eu estava junto com uma amiga minha, que é filha de santo, lá num terreiro de candomblé de Cachoeira, e depois na saída fomos jantar, e eu falei, Urânia, o que aconteceu aqui hoje? Eu contei essa história, ela falou, Laurentino, em Blumenau, a escravidão é um detalhe de livro histórico, é um não problema lá. Então lá a conversa flui bem. Aqui é uma realidade concreta, é uma das cidades mais racistas, desiguais do Brasil. Olha a paisagem, olha os morros, olha a favela, anda pela rua. A escravidão aqui é uma coisa tensa, e esse assunto é tenso. E os leitores brancos que gostaram da sua trilogia de números na capa estão atentos para ver o que você vai falar. E os negros estão certamente perguntando o que um homem branco vai falar sobre esse assunto. Então, atenção sim. Mas é interessante que agora, no lançamento do terceiro volume, eu não fui convidado para ir a Blumenau. E em Salvador eu tive 2 sessões de autógrafos, que na soma foram 8 horas. Saí lá, a Carmen que me ajudou, passou cânfora na minha mão e tal. O assunto é muito importante lá. Agora, eu diria assim que isso
ao estudar a escravidão, se vê como o Brasil conviveu como se fosse uma coisa rotineira, banal, e continua ainda hoje, né? No Roda Viva, que eu fui agora recentemente, eu fiz uma declaração lá que muitos amigos meus não gostaram e talvez eu tenha perdido alguns leitores, que eu disse que você votar num candidato que usou linguagem racista na campanha e que disse que foi visitar um quilombo e que o quilombola mais magro pesava 7 arrobas, que é uma medida de época da escravidão, e que não servia nem para reproduzir, não merece futuro na sociedade brasileira, é ser racista. E que a principal forma de racismo no Brasil não é a injúria racial que é impune e que repercute em rede social, na imprensa, e às vezes resulta num boletim de ocorrência numa delegacia. Essa é secundária. A principal forma de racismo no Brasil é silenciosa e cúmplice. Da imensa maioria da população descendente de colonizadores brancos que aceita essa realidade brasileira, como se fosse normal ter um Brasil desigual, um Brasil dominado. Quem tiver um olhar atento e honesto sobre o Brasil, vê a escravidão nas estatísticas, na paisagem, na geografia, no comportamento das pessoas, mas é como se fosse uma coisa da rotina, do dia a dia, né? Isso resulta em voto, resulta em projetos de poder. Laurentino, bom, primeiro, obrigado pela citação amável. Eu não estou acostumado com isso, você não pode fazer isso, não, que... Mas, enfim, você pediu licença para me interpretar, eu vou pedir licença para te interpretar, porque me perguntam sempre o que eu acho dos seus livros, ainda mais agora que a temática é da escravidão. E como eu leio livros de história como os seus, eu li a obra do Bueno, eu li a obra do Narlock, enfim, eu leio, eu tenho uma hipótese sobre a sua curva de, como que você falou, sua curva de aprendizado. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque quando me perguntam sobre você, eu falo, olha, cada vez melhor. É a impressão que eu tenho, né? Leitura que eu faço. Cada vez melhor, e eu diria que o Laurentino dessa trilogia, eu li os 2 primeiros volumes, ainda não cheguei, mas assim, o Laurentino dessa trilogia, quem que ele é, a meu ver? Ele é uma pessoa que, quando começou a fazer a trilogia anterior, tinha um modelo de escrita sobre o passado, que dialogava com o deleite de uma forma, mas, ao mudar, o objeto o obrigou a adotar uma expressão, que aqui você falou, sóbria, uma expressão adequada ao assunto, porque não dava para usar a linguagem, como é que você vai usar uma linguagem de mercadoria para falar de uma tragédia, né? E, ao mesmo tempo, a mudança na paisagem política brasileira tornou evidente que aquela linguagem da mercadoria estava sendo usada para fins conservadores. Quando o livro do Leandro Narlock saiu, o primeiro, lá atrás, a História Politicamente Correta do Brasil, não era tão óbvio que era reacionaríssimo. Tanto é assim que o José Murilo de Carvalho fez a introdução do livro. Não sei se ele faria hoje, embora o José Murilo de Carvalho não seja exatamente um acadêmico radicalmente de esquerda, né? Nós sabemos todos. Mas ele tampouco é um reacionário bolsonarista, certo? Não sei se ele faria hoje. E aí eu queria ouvir isso um pouco de você. Se você foi percebendo que aquela primeira linguagem foi sendo sequestrada por um reacionarismo político que te colocou numa situação de readequação da linguagem para respeitar o objeto e garantir a recepção política correta da sua mensagem. Sim. Eu queria te ver um pouquinho sobre isso, porque é o que eu, enfim, falo, mas agora eu tenho a fonte
na frente. Sim, eu acho que as suas observações são muito corretas e adequadas. Eu acho que, observando o que aconteceu no Brasil nesses últimos 20 anos, essa ideia que foi plantada lá atrás, de que a história pode ser desconstruída, que nada do que você aprendeu até agora vale, agora é outra coisa, acabou sendo capturada por um projeto de poder conservador que nega tudo. Tudo é possível, inclusive o negacionismo histórico, que é uma coisa que hoje permeia todas as redes sociais bolsonaristas e conservadoras. Eu não sei se os meus livros tiveram uma contribuição definitiva, mas de alguns colegas, sim, com certeza. Citou o Narlock, que foi meu colega. Aliás, eu tenho observado o Narlock, está muito quietinho, eu acho que ele percebeu isso. Que essa coisa do politicamente incorreto, tudo que você imaginava que era assim, não é assim, é de outro jeito. O Zumbi também tinha escravos, então... E os portugueses nem entravam... Aliás, foi o que o Bolsonaro usou como argumento no Roda Viva, em 2018. Os portugueses nem entravam na África. Eram os próprios africanos que se escravizavam. Então, por que eu vou ter compromisso com políticas públicas para corrigir o legado da escravidão se a culpa é deles? Isso nasce daí. Mas acho que tem também um aprendizado em relação a... Assim, quando eu escrevi o 1808, eu ainda trabalhava na Abril, eu vinha da Veja, eu fui editor da Veja durante 15 anos, eu tinha essa linguagem de capa mais provocativa, tem que capturar o leitor na banca toda semana, onde tem uma competição selvagem. Então você tem que ser agressivo na linguagem se você quiser chamar a atenção do leitor. E lá se vão 14 anos, 15 anos, 16 que eu saí da Abril. Então eu fui me distanciando um pouco dessa premência de capturar a atenção do leitor, até porque eu já tinha um público leitor bastante expressivo, que talvez não leria sobre escravidão se eu não tivesse escrito a primeira trilogia. Mas eu acho que você tem razão, eu já estou chamando de você, hein? É possível brincar com a corte de Dom João no Brasil, com o Lord Cochrane na independência, com o Marechal Deodoro com a escravidão, não. Eu não posso me dar o direito de fazer qualquer brincadeira em relação a esse assunto, porque é uma ferida que está aberta, é muito sensível, é perigoso. Então, o tema pede uma sobriedade que talvez antes eu não precisasse ter, né? Boa tarde, muito obrigado pela sua conferência. Mas para mim é uma pergunta. Se na história do Brasil, história do racismo, entre branco e negro, quero saber, destacando, se não é por português traz do racismo, anche branco, negro, porque português que traz do negro da África. Se toncando a disparada da história do racismo no Brasil. Faz favor, explique-me. Desculpe, eu vou entender melhor a sua pergunta, eu não... Muita pergunta. Minha pergunta para mim é, na história do Brasil, havia do racismo entre branco e negro. Se havia, não é por português que traz da África do negro no Brasil? Sim, se havia, é quando o desprezo do racismo como África do Sul. Sim, bem, existe uma ideologia escravista que se converte numa ideologia racista. Assim, a base, e isso é muito construído, inclusive, pelos religiosos, pelos missionários jesuítas, por pensadores da época.
é que o negro era selvagem, inferior, praticante de religiões demoníacas, e que, portanto, ele precisava ser civilizado. É isso que eu citei na minha fala, né? De que a escravidão, no fundo, era boa para o africano, porque o redimia da barbárie, da selvageria. Essa ideia de que o negro era inferior. Inclusive, até usava-se argumentos bíblicos, a chamada maldição de Cã, que invocava lá um episódio do livro do Gênesis, que dizia que o Noé amaldiçoou um dos seus filhos, ele foi para a África, sua descendência se tornou negra e, portanto, candidata natural ao cativeiro. Até nesse nível, né? Essa ideia de que o negro era inferior e, portanto, candidato natural à escravização. Isso se converteu numa ideologia racista. Eu diria que hoje uma boa parte dos brasileiros, silenciosamente, de forma cúmplice, acha que o negro é inferior e que não merece as mesmas oportunidades na sociedade brasileira. E, portanto, não apoia políticas públicas, como, por exemplo, a lei de cotas preferenciais, porque o negro é inferior, por que eu vou lhe dar oportunidades? É isso. Então, existe uma ligação direta entre a ideologia escravista e a ideologia racista que persiste entre nós hoje. Vou só pedir para que esse último momento agora, se possível, seja sucinto, porque nós temos que fechar a sala. Sim, Tá bem. ok. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Amanda Lima, eu sou jornalista, sou sua fã, Laurentino, Que bom. conterrânea também, sou do Paraná. E a minha pergunta é muito breve, em relação a como o senhor vê, como Portugal tem confrontado o seu passado em relação à escravatura. Porque, por exemplo, recentemente Portugal inaugurou um museu com todas as riquezas, né, com todas as joias da coroa, com várias riquezas que foram retiradas do Brasil. Acredita que esse debate ainda precisa avançar mais aqui em Portugal também? Obrigada. Sim, eu não sei se todos sabem, mas eu sou morador de Viana do Castelo, né? Estou morando em Viana do Castelo há 1 ano e pouco. E logo que eu cheguei aqui, tinha lançado o 2º volume de Escravidão e dei uma entrevista à revista Visão. E um repórter lá, o Fialho, a certa altura me perguntou se o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deveria pedir desculpas aos africanos e aos negros brasileiros pela escravidão, em nome da República Portuguesa. Eu disse que sim, até porque eu acho que sim. Eu acho que o perdão é o primeiro passo para a reconciliação, né? Todo mundo deveria. Nunca ouvi falar de ninguém que ficou pior depois de pedir perdão ou perdoar alguém. O perdão é realmente um gesto de grande simbolismo e de grande consequência prática. E reproduzi isso em rede social e foi assustador. Eu recebi até ameaça de morte. Aliás, saiu matéria no Globo dizendo que eu tinha sido ameaçado de morte. E foi muito pesado, muito, assim, críticas bastante duras em relação a mim. E aí parei porque eu continuo achando isso, mas eu estou morando aqui, é melhor não correr risco. Mas eu continuo achando isso. Eu acho que os portugueses, essa mitologia da primeira aldeia global, do português que faz as grandes navegações e conquista novos continentes, descobre o mundo, é tão forte, e desse português que se mistura facilmente, se miscigena e tolera e é tolerado, é tão forte que ela, infelizmente, não comporta a escravidão. Quando eu acho que não, acho que dá para incluir, né? Não tem problema nenhum, acho que Portugal deveria, até porque Portugal já fez coisas exemplares nessa época, né? O presidente Mário Soares pediu desculpas formalmente aos judeus sefarditas pelas expulsões, perseguições e os autos de fé do século XV, XVI, XVII. Então, e recentemente o primeiro-ministro Antônio Costa pediu desculpas a Moçambique por um massacre que ocorreu lá durante as guerras da descolonização, em que 400 moçambicanos foram mortos. Então, Portugal é capaz de fazer isso. Esse gesto de grandeza está aí na possibilidade de Portugal fazer, mas eu sinto que a escravidão, ela conspira tanto contra essa narrativa ufanista da história portuguesa, que Portugal até agora não conseguiu fazer. Mas acho que vai amadurecer essa ideia, sim, com o tempo,
porque ela é importante, ela é mais... Assim, o perdão não é humilhação para ninguém, ao contrário, é um gesto de grandeza. Eu acho que Portugal, se Portugal pedir desculpas pela escravidão, pelo massacre dos indígenas, o futuro vai ser melhor. O relacionamento com os países africanos, com o próprio Brasil, vai ser melhor. Então eu continuo achando, mas tenho evitado de declarar isso em público, só por segurança. Ok. Obrigado a todos, gente. Obrigado.